É importante a gente fazer certas reflexões, porque como é engraçado, e quando é o Bahia, todo mundo mete o dedo, todo mundo fala, todo mundo se enfurece, pede fair play, pede isso, pede aquilo. Quando não é o Bahia, eu não vejo ninguém gritando. Eu acabei de passar isso pela minha timeline, e aí o Renato botou aqui o Guedeville, ele postou e apareceu para mim, e aí eu vou trazer para vocês. E eu espero, eu não sei como é que isso será recebido, e assim, eu não me importo com o que a torcida do Corinthians vai pensar, mas eu quero que vocês entendam que isso, eu vou passar esse vídeo e a gente vai reagindo com ele. Você falou de conta para pagar, a torcida também fica muito na dúvida com relação à conta que o Corinthians tem com empresários. Porque eu até peguei aqui o Carlos Leite, por exemplo, empresário do Cássio, Gil, Fagner e Renato Augusto. A dívida com o Carlos Leite chegou a ser de 8 milhões em dezembro de 2021. Depois ela até diminuiu, mas fora as dívidas com Bertolucci, André Cury, entre outros, somam 14 milhões de reais. E aí eu ia te perguntar se houve alguma atualização com relação a isso. Mas o torcedor, obviamente, se preocupa e se pergunta como que uma gestão pode ser considerada competente, ao mesmo tempo em que parece que o Corinthians fica refém, os seus torcedores ficam reféns desses empresários no meio disso tudo. E atualiza o Will, por favor, também, que é um caso de um valor muito alto. Eu queria que você estudasse algum clube. Qual clube que você acha que é bom? O do Atlético Mineiro, por exemplo, para mim não é bom, uma questão de dívidas com empresários, e a preocupação do torcedor é essa. Bom. Você acha exemplo? No mundo, pode ser. O Atlético Paranaense tem dívida quase zero. Eu acho uma boa administração. O Atlético Paranaense, ele tem uma boa Tudo bem, mas ele deve para empresário. Marcelo Paes do Fortaleza. Deve para empresário. Todos devem. Os empresários são os mesmos. Mas falando de Corinthians, presidente... Não, cara, você quer falar de Corinthians, você só põe defeito no Corinthians e você não quer olhar o mundo do futebol? Estou te fazendo perguntas. Não, eu também. O Barcelona deve 1.600 de euros. Aí você está falando do empresário do Corinthians, mas é o mesmo empresário? É engraçado, né? São essas mesmas pessoas que olham para a gente, pedem fair play financeiro e que dizem que o Bahia precisa ser investigado e que brigam conosco para com os jogadores. E esses jogadores, quando chegam aqui e que escolhem o Bahia, eles fazem isso a melhor maneira e eles não têm argumento para poder se virar com relação a perguntas que são relativas às coisas que eles mesmos fizeram. Impressionante. E me impressiona negativamente é o hate que vem de lá para cá, que diz: a gente tem que olhar que todos devem para empresários. O Bahia divulgou o seu balanço de 23 com 300 milhões em dívidas, que foram pagas 80% dessas dívidas e que só tem 69 milhões em dívidas. A SAF do Bahia funciona. O Corinthians está vivendo um dos piores momentos da sua história e esse homem aqui não é responsável. Mas a gente precisa entender e mostrar como esses caras, esse cara e quem o cerca em gestão, se coloca num empate que não é cabido ao futebol brasileiro de momento. Vamos terminar de ver a análise. Cara, tem dívida no Flamengo, no Palmeiras. Então, na sua visão, é natural dever para o empresário? É lógico que não é dever. Você faz o negócio com o cara e você tem que pagar. Não foi pago e eu estou pagando. Ponto. Agora o cara trabalha, ele bota o jogador lá, ele leva o jogador dele, ele faz o contrato e ele ganha uma comissão por isso. Isso é normal no mundo do futebol, em todos os clubes do mundo, sem nenhuma exceção. Zero. Isso é o mercado. Então não dá para você falar que o Corinthians, você fala de pagar a conta e deve 8 milhões. Estamos faturando 1 bi, você vem com isso aí. Quanto deve o Flamengo? Quanto deve o Atlético Mineiro com o André Cury, que fala que até que chama Curimol. O Atlético com Cury começou com um valor bem baixo também. O Atlético com Cury começou com um valor bem baixo. E aí a preocupação com o torcedor é a seguinte: esse número não pode aumentar? Pode, se não pagar vai aumentar. É engraçado, né? Porque os esquemas de denúncia que supostamente envolviam o Corinthians até hoje não foram esclarecidos. O esquema da Neoquímica Arena até hoje não foi esclarecido. A jogador
que teve direitos de imagem atrasados, até hoje não foram esclarecidos, mas eles querem investigar o Bahia com fair play financeiro, porque o Bahia paga jogadores e tira jogadores e vence negociações com jogadores, porque eles devem, porque eles estão dentro de um sistema que vai engolir eles e que vai fazer essas coisas da pior maneira. Até quando a gente vai ser discriminado a essa maneira? Observa que em momento ele fala de Bahia e nada a respeito, ele fala da realidade própria, mas olha como é triste a realidade dele. E o Corinthians vai pagar? Hoje está pagando, todos. Você tem valores de quantos já foram pagos? O do Will pode ter o do certeza. Will é importante falar do Will. O do Will foi mais de metade já, Gavi? Olha, quase 70%. Tá bom, pronto. Era quase 40 milhões, é um montante muito alto, né? Foi 70%? 70%. Aproximadamente da minha gestão. Tudo. Observa que ele trabalha com arrogância aí, ó. Quantos times que mantiveram suas contas em dia caíram para que clubes como o Corinthians ficarem? E o fair play financeiro? Renato, ele é cirúrgico nessa situação e nessa cobrança. E aí abaixo a gente vê o Venê dizendo que o Corinthians acabou de contratar o Pedro Raul Autoluca. E aí vai pagar 5 milhões de dólares. Você não está pagando as suas dívidas. Como é que vai pagar isso? E o fair play financeiro com relação a essas coisas? Vão pedir fair play financeiro? Vão conversar a respeito disso? Vão fazer a respeito disso? Como é que isso vai funcionar? A pergunta que Renato faz, eu reverbero. Quantos clubes vão precisar sofrer para que times que nem o Corinthians, que estão quebrados, permaneçam e estejam no seio do nosso futebol, fazendo o que faz o Corinthians hoje e que deve o Corinthians hoje em detrimento ao futebol brasileiro? Até quando a gente vai ter que ouvir piadoca dizendo: cadê o fair play financeiro do Bahia e do Grupo City? Ou um menino do Flamengo que diz que não vai permitir que o Bahia bata de frente com o Flamengo dele porque o pai dele é conselheiro do Flamengo. É a mesma coisa eu tenho um tio na polícia querer virar traficante. É uma lógica totalmente vazia. Então a gente vive em um mundo onde a voz da rede social ela não grita, ela berra, e a gente vive num mundo onde algumas pessoas acreditam que o carro dos seus pais vale muito mais do que as coisas que você pode fazer por si só. E usam a internet como palco para essas loucuras infundadas e incabíveis e que não cabem mais. A minha pergunta hoje para vocês é a reverberação da pergunta do Renato: quantos times tiveram que sofrer para que o Corinthians Paulista ficasse entre os grandes do futebol brasileiro? E cadê o pagamento da dívida do Corinthians, do Atlético, do Flamengo, do Palmeiras, para além dos seus patrocinadores monstruosos? Até quando a gente vai sobreviver a essa maluquice que estão fazendo com o nosso futebol, para que a gente veja um time como o Corinthians fazer negócios milionários e não pagar e continuar nas elites fazendo o que vem sendo feito? É caso para que a gente pare enquanto torcedor, reflita e pense. Nada contra Corinthians, torcedores e afins, mas tudo contra essa máfia que se configura no futebol brasileiro de maneira que não dá para a gente mensurar quem será prejudicado e quem não será. É bem complicado. A gente vê times que devem e não pagam, coisas que a gente não consegue entender como é que elas são feitas, e para além disso, a gente vê que torcidas sofrem por conta dessas coisas, e é inadmissível ver esse tipo de coisa sofrer, beleza? Deixe seu like, comente, compartilhe, mande nos grupos, é importante para que você espalhe o conteúdo que é gerado nesse canal. Eu espero chegar a 25 mil inscritos
antes do jogo do esporte, beleza?